Tá me ouvindo? Tá tudo certo aí? Fernando. Miriam, não está me ouvindo, Miriam? Hã? Então procura aí que o Fernando já disse que está me ouvindo. Miri, pode ser no microfone lá embaixo. Paulo. Salve, salve, Paulo. Conseguiu, Miriam? Consegui! Opa, que joia. Tô ouvindo! Que bom. Mais alguns minutinhos aí. Tranquilo. Aceito o chimarrão, hein? É, bom demais, né? Pena que aqui a gente não pode nem sonhar em tomar. Não, aí tem que ser o tererê. É isso aí. Eu tomo um e passo um para vocês. Tá ótimo. Ó, vou cobrar, hein? Também. Aqui é a hora do chimarrão, é a hora que a gente para, né? Eu tô largando de serviço nesse momento. Na verdade, eu ainda estou no ambiente do meu serviço, né? Não, está ainda na escola? Sim, Hum, sim. Mais um com chimarrão. esse povo é do chimarrão, rapaz. No chat aí eu estou colocando a nossa temática e os dois temas, os dois textos que nós. Só o início aí para que quem chegar não se perder aí. Dá uma olhadinha no chat aí, eu coloquei as informações breves aí. E nós vamos fazer o link com todos os outros fóruns aí. O Paulo botou uma luz agora, ficou bonito aí, Paulo. Gostei. Não estou ouvindo. Libera o seu microfone aí. Tô ouvindo não, Paulo. Sem som. Procura aí. Não tô conseguindo ouvir nada.
Mas a Miriam eu já consegui ouvir, o Fernando eu já consegui ouvir. A Miriam tá de cabeça para baixo. Miriam Silva. Isso, ajeita a câmera aí. Dois minutinhos nós começamos, hein, gente? Em cima do horário. Gleiton, chegou junto aí, Gleiton? Conseguindo me ouvir, Gleiton? Dalberto, Paulo, Tô ouvindo, tô Isabel. ouvindo. Joia, Gleiton. Paulo. Desce seu microfone que eu não tá conseguindo te ouvir não, hein, Paulo? Faz um ok aí que eu não tô conseguindo ouvir o Paulo, não. Daniel! Não tô te ouvindo também não, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Opa, joia, excelente. Tava desligado aqui. Excelente. Fernando, não dorme não, hein, Fernando? Você tá numa posição aí que, puxa vida. Tá dando até inveja lá. Nossa senhora, muita A prova pra Miriam corrigir, trabalhando. muita prova pra corrigir, muita coisa. A gente merece um descanso na hora que chega em casa, meu filho. O negócio hoje foi tenso. Não tá bom. Ok, o Paulo não tá conseguindo colocar o som dele lá, mas tá tudo bem.
Miriam. Alex. Tudo bem, Alex? Show. Márcia dos Santos. Então, esperar mais 2 minutinhos só, gente. E aí a gente começa. Coloquei aqui no chat aí, quem puder dar uma olhadinha, aquilo que é a nossa missão de hoje, né? Nós estamos aí iniciando o Fórum 4 e o Fórum fala sobre sujeitos e processos educacionais na modernidade. E necessariamente nós deixamos 2 textos aí, um do Fernando Tadeu e o outro da Tânia de Freitas. E são, como os outros textos, apenas textos para provocação. Eu gosto de dizer que são textos bons para pensar, né? Isso é importante porque nos remete a algumas reflexões e aqui a gente pode elaborar um discurso mais denso e a gente pode estabelecer aqui um diálogo, que eu acho que o mais importante nessas aulas é exatamente que a gente possa dialogar, a gente ter a oportunidade de abrir aqui o espaço para o diálogo, ok? Então parece que estamos todos aí, 1 minutinho agora e nós vamos iniciar. Se alguém quiser fazer teste de microfone aí, ainda dá tempo, hein? O senhor postou aonde, professor? No chat, dá uma olhadinha. No bate-papo? No chat aí do bate-papo. Tô olhando aqui, mas acho que o que eu entrei agora, eu acho que não apareceu para mim, não. Tem como postar novamente aí? Deixa eu ver. Pronto. Agora. Então vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Um prazer estar aí com essa turma novamente para estabelecermos aqui um belo e bom diálogo. Eu coloquei 2 textos extremamente provocativos, porque nós tratamos a questão da escola enquanto espaço, né? Espaço escolar. Nós falamos da escola enquanto instituição na sociedade e a gente está trazendo agora para esse último fórum a questão da escola ser reprodutora das desigualdades sociais. E essa é uma questão extremamente relevante dentro da sociologia da educação, porque muitas vezes nós, ao invés de eliminarmos as barreiras, da escola ser aquela que faz em vez da escola ser aquela que rompe barreiras, na verdade, a escola, muitas das vezes, aumenta o muro, ela aumenta a distância para a sociedade. Então, quando no texto do Fernando e no texto da Tânia
foram questões tratadas com a mesma abordagem, mas com relevâncias diferentes. O que nós pretendíamos é necessariamente pensar na nossa prática e pensar na escola com aquilo que nós estamos atuando em sala de aula. Lembrar vocês que no último encontro nós falamos sobre a lei e que a lei possui uma característica. A lei, ela sempre oferece o mínimo ao cidadão. E o Celso Vasconcelos é que trata essa questão de forma muito profunda no livro dele, na sala de aula. É uma questão muito importante e nós temos que pensar nisto, porque se nós adentrarmos a escola e nos ativermos ou nos atermos apenas ao que a lei manda, nós vamos oferecer o mínimo a esses jovens. Nós vamos oferecer o mínimo aos nossos alunos. E hoje, pensando no abismo que existe entre as classes mais favorecidas e as classes que estão ainda precisando de auxílio para esse desenvolvimento pleno, tanto intelectual quanto de cidadania e econômico, nós precisamos imaginar que oferecer o mínimo é hoje aumentar as desigualdades. Vou ser mais claro, vou ser mais específico. Se nós dermos ao aluno da escola particular de um bairro de elite em qualquer capital do país, se nós dermos o mínimo, o resto ele vai conseguir através de inúmeros instrumentos que a família poderá oferecer a ele. Como, por exemplo, uma coisa parece, às vezes, até simples, mas está muito longe de muitos brasileiros, que é viajar. A viagem proporciona àquele que faz a oportunidade da diversidade, a oportunidade de abrir o mundo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, se você está trabalhando, eu já trabalhei em escola de elite e hoje trabalho numa universidade de classe média alta, as condições colocadas para os alunos são revertidas sempre em melhores condições. E aí, já fazendo um gancho aqui com o texto da Tânia. A partir do momento que nós damos uma tarefa para os nossos alunos nas escolas que nós estamos atuando, será que nós estamos favorecendo esse aluno na condição de crescimento enquanto cidadão, enquanto aluno, enquanto crítico da sociedade? Ou aquela tarefa que a gente passa para ele, de estudo, de pesquisa, é incapacitante? Porque ele chega em casa e ele não tem os instrumentos para fazer a pesquisa. Ele não tem, às vezes, no pai e na mãe, o suporte para continuar o processo. Quantas dessas crianças possuem nos pais analfabetos? E que nós não podemos delegar para a família a condição de orientadores, de tutores desses jovens, ainda que seja de 1º a 4º ano, 1º ao 5º ano. Muitos desses pais não estão habilitados a se transformarem em orientadores, a se transformarem em apoio a esses jovens. Então, nesse sentido que a Tânia de Freitas Rezende, ela coloca o problema para o dever de casa. Muitas das vezes, os professores colocam nas tarefas algo que beira o impossível.
Então, enquanto atividade escolar, como a minha atuação está ajudando a diminuir a distância entre os mais beneficiados e os menos beneficiados. Eu posso juntar com as aulas anteriores. Em que medida eu, com a minha ação na sala de aula, diminuo a distância entre um menino de classe média alta e um menino de periferia em relação ao acesso à tecnologia? Porque, necessariamente, o que vai fazer diferença na vida útil desses meninos, se o saber for o mesmo, é o fato de saber usar uma tecnologia. O menino eu dou um minuto aí para vocês, é só mais um pouquinho. O menino de classe média alta, que tem no celular não um telefone, o celular para ele é um instrumento multimídia. Através do celular ele se comunica com o amigo, ele sabe localização da onde ele está, da onde estão os amigos, ele consegue, pelo celular, fazer pesquisa, ele consegue entrar no site da escola e fazer as atividades, não é que muitas escolas hoje já têm atividades programadas através de site. E a gente pergunta, não é? Em que medida o que eu estou fazendo na sala de aula diminui essa distância entre os mais favorecidos e os menos favorecidos? Essa é uma questão para a gente iniciar o nosso debate de hoje. Deixar o Fernando queria falar. Fala, Fernando. Olha, o que eu vejo que acontece de, entre aspas, problema na escola onde eu trabalho, eu não sei ainda como abordar com a direção esse ponto de vista, que na turma da manhã, onde tem do 8º ano até o 2º grau, eles podem usar o celular na hora do recreio. Uhum. Mas a gente sabe que não usa só na hora do recreio, né? Então, Lógico. isso não vem ao caso. Sem problema. Mas de tarde, que tem do 8º ano, do 6º, 7º, 8º ano, eles não podem utilizar o celular para nada. Então, tipo assim, fica difícil a gente implementar, às vezes, um sistema de ensino através de uma plataforma dessa, porque a própria escola fala que eles não têm maturidade para poder usar o celular. Pá! Que tiro foi esse? E quem garante que Ó, tô te ele... dando um tiro aqui. Eu tô te dando um tiro porque você chegou no ponto nevrálgico. Nós não brigamos com os alunos, nós brigamos com a instituição e com os pares. O grande problema não é o aluno. O grande problema é a instituição. É um tiro no próprio pé. E eu não estou falando de Brasil, não, tá, gente? Tem uma lei sendo discutida na França em proibição em todos os níveis do uso do celular. França. Ou seja, a sociedade não está pensando no que vai ser daqui 30 anos, não, gente. Por que do mesmo jeito que a gente está tendo só no mestrado, por que os alunos de ensino fundamental e ensino médio não podem ter uma videoaula? Pronto. Perfeito. Agora, o Daniel vai falar só um segundinho, Daniel. A questão é como nós estamos dando ao que antes nós chamávamos movimento sem terra, continua sem terra. Aí depois veio o movimento sem teto, continua sem teto. E agora, eu acho que é o pior, que é o mais excludente, é o movimento sem saber, sem tecnologia, sem acesso à informação. Esta classe, e nós já estamos vendo aí, nós estamos beirando a 13 milhões de desempregados. São pessoas que não conseguem inserção no mercado de trabalho. Tem uma pequena parcela dessa de que são profissionais qualificados que mesmo assim não conseguem, mas a grande maioria são de desqualificados. São pessoas que estão na fila dizendo, eu aceito qualquer coisa. Imagina você colocar no seu currículo como pretensão,
eu aceito qualquer coisa. Nós temos que pensar nisso. A minha provocação ia também nesse sentido. Movimento sem terra, movimento sem teto e agora movimento sem informação. Como esses sem informação vão viver a próxima década? Eu não consigo imaginar, e eu disse para vocês, aqueles que dependerem do uso da mão possivelmente não conseguirão mais emprego. Fala, Daniel. Cortado. Tá ouvindo? Não, agora sim. Beleza. Então, eu achei interessante que o colega Fernando falou, o senhor também. E assim, no local onde eu trabalho, teve uma revolução gigantesca no final do ano passado, dezembro, para ser mais exato. Lá agora foi colocada um método chamado metodologia ativa. Não sei se vocês conhecem, né, mas a ideia é partir do aluno conhecimento. Sim. Então, qual é a minha função? Eu como professor, eu preciso mostrar para ele como utilizar o celular de uma produtiva em sala de aula. Porque se você fala assim, ó, galera, faz uma pesquisa de um tema aí e me dá um resultado aí. Cara, metade da turma vai fazer a pesquisa, outra metade vai falar que não tem internet. Sabe assim, uma parte vai fazer a pesquisa, outra parte vai ficar no Facebook, Instagram, Twitter. Então é importante nós canalizarmos, né, no como utilizar a ferramenta, de quais meios nós podemos utilizar as ferramentas. Né? Então, por exemplo, você falou aí a questão da sociedade, das leis, que sempre Sim. dão o menor. Né? Por exemplo, eu acho um absurdo gigantesco, aqui no Rio de Janeiro, né, a prefeitura criar uma lei dizendo que todo banco do ônibus é destinado para idoso, para deficiente. Isso, na minha opinião, é uma falta de pensamento coletivo, uma coisa extremamente absurda. Porque uma coisa que era para ser para conscientizar, para a sociedade pensar no próximo, né, na empatia, na compaixão, é o contrário, precisa criar uma lei para dizer que todo lugar do ônibus é prioritário. Né? Então, assim, a sociedade hoje ela é muito revoltada, né? Num ritmo muito egoísta. Então, se eu autorizo o aluno a mexer no celular sem orientação, ele vai buscar primeiro ver o dele. Primeiro ele vai olhar o WhatsApp dele, vai ver o Instagram dele, vai ver o Twitter dele, para depois começar a fazer atividade. Então, é importante nós estarmos fiscalizando isso e orientar, mostrar aplicativos que possam ser úteis para poder fazer esse estudo. Posso falar aqui um pouquinho? Pode, fala. É o seguinte, professor, eu utilizo essa questão na minha sala de aula. Eu sei que eu pergunto, eu já sei o conteúdo, já sei o caminho que eu vou utilizar, e eu pergunto, quem tem internet no celular? Aí alguns têm, outros não têm. Aí eu pego cada tópico que eu ia ministrar, eu digo, você, pesquisa aí sobre esse tópico. Aí vou distribuindo. Aí no final, pesquisaram, o que foi que você encontrou? Traz para cá, vamos conversar sobre isso. E eu faço com que aqueles que têm internet pesquisem cada uma parte do que eu pretendia ministrar naquela aula. E a coisa até que anda, embora nem todos tenham internet lá. Isto. E esta é a questão que nós estamos trabalhando aqui exatamente. O Fernando levantou, o grande problema não são os alunos, o grande problema são os parceiros, é a escola, é a instituição, é o Estado, não é? Que daqui a pouco pode surgir uma lei federal proibindo o celular em todas as escolas. Algo perto do absurdo. É como se proibisse o uso do lápis e da borracha. Nós estamos caminhando para essa realidade. Eu postei aqui no chat, dá uma olhada aí, o livro do Moran, José Moran. Eu fiz um curso com ele, metodologia ativa, todo por videoaula, todo o curso. Ele teve uma parte presencial, ele tem uma parte presencial que ele veio na universidade, ele esteve aqui com a gente, mas a maior parte do curso,
webconferência. E estou falando, só para vocês terem ideia, que essa sala aqui tem mais alunos do que na sala com o José Moran. Triste. Triste, triste. Uma universidade que tem quase 1000 professores, ela simplesmente, numa sala de bate-papo com José Moran, nós tínhamos 3, 4 pessoas. Complicado. Exatamente. Professor, Oi. por exemplo, hoje, aconteceu isso hoje comigo lá no trabalho. Tinha um colega que não estava sabendo salvar um texto do Word. Isso. Então, assim, o próprio colega de trabalho também não quer essa evolução, principalmente os mais antigos, né? Porque, como o senhor falou na última aula, eles são de uma outra era, né? Sim. A era... Qual é o nome? Analógico. Analógico, exatamente. Então, assim, eles são de uma época em que, para eles, o avanço agora obriga ele a voltar para a sala de aula, que ele não quer. Ele fala assim, ó, falta pouco para aposentar, o cara que se dane, sabe assim, não tô nem aí para isso, eu quero passar logo o tempo, poder aposentar e nunca mais ver esse negócio. Então, o próprio colega de trabalho também ajuda a não desenvolver esse processo tecnológico em sala de aula. E é importante a gente falar, deixar bem claro, que para ele não é reaprender, é aprender. Porque ele não conhece nada. Então, é muito desafiador para alguém que está, às vezes, com 40 para 45 anos, tentar começar algo que para ele beira ao absurdo, porque ele não conhece dessa linguagem. Professor, você falou naquele dia que você começou na faculdade, né, falando de linguagens antigas, Fortran, COBOL, né? Eu sou de uma época talvez anterior a isso, tá? Que nós usávamos para montar os programas, aquelas máquinas similares à máquina de datilografia que perfurava cartão, né? Ou seja, para aí você tira mais ou menos a minha idade. Acho que eu sou o mais velho desse grupo. E eu, né, o que eu aprendi, o que eu sei de informática, eu fui atrás. Eu nunca fiz um curso. Sim. Né? E eu corro atrás das dificuldades. Quando eu vou atrás, eu corro, procuro fazer, me virar, né, justamente para tentar suprir essa questão, né, da tecnologia, que eu sou meio travoso nisso, vamos dizer assim. Sim. Mas eu corro atrás e eu não, diferente daquilo que o colega falou lá sobre os mais antigos, Sim. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Não, mas não é uma questão de antigo, é uma questão de conhecer a tecnologia ou não conhecer. E a questão, eu volto lá no Fernando, a questão não são vocês, a questão são os parceiros, a questão é a instituição, a questão é o Estado. Nós estamos brigando com gigantes. E uma das maneiras de vencer isto, e é uma das dicas que eu tenho a dar para vocês, é fazer parceria com outros professores. Nós precisamos encontrar pessoas que falem a mesma linguagem, que tenham a mesma característica e fazer deles parceiros para mostrar para essas pessoas, mostrar para os outros que é possível. Lógico que vai encontrar resistência, porque não é uma coisa fácil. Nós estamos aqui, ó, com várias pessoas e muitas pessoas ainda com dificuldade de fazer acesso. Então, nós estamos... Só um minutinho, Fernando, que eu tenho 2 pessoas para dar a voz ainda. Primeiro a Cíntia e depois a Mila Villagrán. Só que é uma questão, gente. Nós estamos aqui numa turma de mestrado, nós estamos usando tecnologia de ponta e mesmo assim nós temos dificuldades. Então, imagina isso no nível das crianças. Vou colocar 5º ano. Do 5º ano em diante, que já vai ser o Fundamental 2. Olha, beira o absurdo para eles. E se, como eu estou falando aqui, buscando aquela questão da Tânia aqui, do texto que eu coloquei da Tânia. Se eu mando uma atividade de pesquisa para casa e esse menino não tem acesso à internet, e se o pai é analfabeto, eu estou dando para ele, na verdade, uma tortura. E eu tenho que ter o cuidado de saber como isso vai se desdobrar em casa, para que isso não se torne
aquilo que vai aumentar a distância entre quem tem e quem não tem nada. Ok? Então, vou pedir primeiro a Cíntia para falar. Fala, Cíntia. Então, professor, pensando nessa questão ensinar, né, as crianças a usar a ferramenta, lógico que em sala de aula, num primeiro ano, na alfabetização, a gente não tem muito essa questão das crianças levarem o celular para a sala. Mas o que acontece? Na conversa com as crianças, às vezes com os pais, a gente percebe que em casa eles têm esse acesso. Eles têm, às vezes, a criança de 7 anos já tem o seu celular, né? Então, em conversa com os pais, o que eu faço? Eu indico para os pais que em casa, se a criança tem o celular, porque às vezes os pais reclamam, né? Porque passa muito tempo no celular, eu não sei como fazer. Então, negocia com o teu filho, né? Coloca lá um joguinho de alfabetização, um joguinho que vai ensinar ele a formar sílabas, a formar palavras, e negocia com ele, ó. Nesse momento aqui, você vai, né, meia hora brincando com esse joguinho, depois mais meia hora com o joguinho que você escolher. E aí eu indico para os pais, né, um aplicativo que eu já conheço, que eu já trabalho, e acabo indicando para os pais, então, esses aplicativos com jogos. Indica também os vídeos. Lembra aquilo que eu falei com a minha filha aqui, lembra? Tudo ela tem que digitar, 4º ano do ensino fundamental. Ela coloca qualquer coisa e escreve, 4º ano do ensino fundamental. A partir daí, ela encontra texto e ela encontra vídeo. Eu peço de 2 a 3 vídeos para ela. E ela tem que me dar o resumo. Eu não quero que ela me mostre o vídeo. Eu quero que ela me dê o resumo. Ou seja, ela já está estudando. Claro. Inclusive, na sexta-feira, eu trabalhei com eles um conto, e como eu tô rouca já há umas 2 ou 3 semanas, o que eu fiz? Eu levei 2 vídeos do YouTube, de pessoas que fazem contação de história, e indiquei para eles, indiquei na agenda para os pais, para que os pais curtissem lá e se inscrevessem na página dessas pessoas, para que eles tivessem, quer dizer, além dos que eles gostam, lógico, dos videozinhos que eles gostam, mas que tivesse também acesso a essas pessoas que têm essa contação de história, né, e que tem todo um trabalho em cima, às vezes, dessa contação. Então, eu acabo trabalhando dessa forma. Só vou pedir uma licença a você, para que você pense em Brasil. Olha aqui essa tela que nós estamos, e aqui nós temos o Brasil. E essa realidade que você está colocando aí não é a realidade do Brasil. Então, cuidado, porque quando nós pensamos em educação, nós temos que adaptar a nossa realidade à realidade dos alunos. E não é o contrário, não. Não é o aluno que tem que se adaptar à minha realidade. Então, eu tenho uma internet de alta velocidade no meu celular dentro de sala de aula. Mas eu não tenho todos os alunos com essa condição, mesmo em universidade particular, numa capital do Brasil. Sim. Não, eu acabo indicando porque é o que os pais me colocam, né? O aluno, a criança o meu filho passa muito tempo no celular, ele tem o celular dele. Então, eu acabo indicando. Então, é uma forma que eu encontrei até de ajudar esses pais, né? A estar ajudando os seus filhos, porque às vezes são crianças que estão apresentando dificuldade em sala de aula, e os pais não sabem o que fazer em casa, então eu faço de forma a tentar ajudar essa família. Né? Vou voltar para a provocação. O que, usando essa tecnologia, você está diminuindo a distância entre aqueles que têm menos e aqueles que têm mais? Aí tem que ser pensado. Exatamente, porque às vezes quando eu passo o vídeo, às vezes eu estou aumentando a distância, porque aquele que tem acesso vai ver o vídeo. E aquele que não tem acesso não vai ver nada. Vai chegar ainda curioso, porque o amiguinho vai falar que viu 2, 3 vídeos. Sim. É essa tensão que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Isso é coisa do Paulo Freire. O Paulo Freire fala assim, nós temos que aproveitar o que o aluno traz de material. E essa é a tensão. Nesse Brasil, o que o aluno... difícil. Isso, o que ele está trazendo para mim? Eu tenho que ir nos 25 que você tem dentro de sala. São 25, Cíntia? Isso, 25. Mas o do Daniel são 50. E aí fica tenso isso. Como é que eu faço o diálogo, saber
como estão todos os alunos e o que eles têm acesso. O Fernando é a mesma coisa. Então, nós temos que lutar por parceria dentro da escola. Esta é uma das grandes ferramentas para a gente vencer e driblar esse abismo que existe aí entre os mais favorecidos e os menos favorecidos. Uhum. Mas deixa eu ouvir a Miriam agora. Fala, Miriam. Oi. Pode falar, Miriam. Tá ouvindo? Não, colaborando aí em relação à tecnologia, eu consegui resgatar bastante aluno. Eu trabalho em sala de AE e desde o início do ano eu observei assim que estava havendo uma evasão muito grande em relação ao Fundamental 2. Isso. Eu digo, eu preciso achar uma forma diferente de trabalhar com esse aluno, o que fazer com esse aluno, afinal nós estamos numa sala, né, de recurso ali para trabalhar as dificuldades do aluno, enfim. E eu trabalho numa sala relevo, então eu atendo desde da pré-escolar até o Fundamental 2. E estava vendo essa evasão, né, do Fundamental 2, eu digo, eu preciso mudar isso, e foi aonde eu trouxe a tecnologia. Né? A gente tem ali vários jogos, vários tabuleiros, enfim, né? Mas a gurizada não consegui resgatar, eu queria resgatar essa parte do tabuleiro com a parte do Fundamental 2 e não consegui, eu vi que estava havendo uma evasão. Eu digo, bom, então, em vez de eles irem, então vamos, eu vou ao encontro deles, né? Foi aonde eu entrei com a parte da tecnologia e realmente está tendo, assim, ó, uma demanda enorme, chega no horário, estão cumprindo o horário, sabe? É realmente encantador. Isso. Aquela parte que estavam atrasando, que não estavam vindo, um dia porque estava doente, um dia porque estava chovendo, outro dia porque não sei o quê, hoje não. Hoje com chuva, sem chuva, porque eles vão fazer uma coisa que eles gostam. Sabe? Sim. Conseguir, através da tecnologia, resgatar, trabalhar o que realmente eles precisam. Excelente, excelente. Se você tem tecnologia e você tem na verdade, ferramentas de ponta na escola, essa é a melhor e maior forma de você diminuir essas desigualdades. É verdade. Na verdade, eu tive que levar, né? Aí a escola realmente não... Sempre tem, são aparelhos antigos e Sim. que não são compatíveis, né, com a evolução. Sim. Então, eu acabei que levando o meu, né, e a internet também é Sim. o que acabei adquirindo. Então, ali acabamos que conseguindo aliar isso aí. E eu tô bem satisfeita, sabe? Sim. Graças a Deus a gente conseguiu resgatar, porque o principal, né, é tu fazer com que o aluno queira participar daquele momento, né? Vou linkar sua fala, Miriam, com a Isabel. A Isabel colocou aqui no chat, dá uma olhadinha, até 31 anos de serviço. Aí eu vou lembrar vocês, quem não conhece, porque é possível que tenha pessoas que não conhecem, mimeógrafo. Quantos de nós já colocou do próprio bolso rodar folhas no mimeógrafo e dar para os alunos, sendo que a escola não bancava isso? Professor sempre esteve disposto a oferecer mais. Sempre. Em todas as épocas da humanidade. Todas as épocas. O problema é que uma andorinha não faz verão. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para cooptar, chamar outros para serem o apoio de vocês. E é esse movimento de vários professores, de várias disciplinas, dentro da mesma realidade, querendo usar a tecnologia na escola, é que vai criar na escola uma necessidade de investir. Professor, eu tive uma resistência em relação aos pais. Porque os pais, eles não têm um entendimento do que é uma sala de atendimento educacional especializado. Eles acham que o aluno vai para lá para fazer o dever que o professor da manhã mandou, sabe? E quando eu entrei com a tecnologia, eu fui questionada por 2 pais, em primeiro momento.
por que que o filho estava indo lá fazer aquilo? Era uma perca de tempo, que aquilo ele fazia em casa, sabe? Porque, ele passava em casa jogando. Eu digo, sim, mas que tipo de jogos ele faz em casa? Ele tá direcionando ele em algum sentido? Porque o jogo tem que ter sentido para ele ser válido, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco cultural. Eu acho que a gente Ninguém entra no consultório de um médico e ensina o médico a prescrever nada. Mas o pai entra em sala de aula. Não, ele entra em sala de aula, não. Ele assume o seu lugar na sala de aula se você bobear, porque ele, como já passou pela escola, e como são muitas vezes séries iniciais, ele se acha no direito de dar a aula. Ele acha que sabe a matéria. E o que nós não fazemos, e agora eu estou dando bronca em todo mundo aqui, tá? O que nós não fazemos é nos proteger. A gente não tem que ficar duvidando do colega do lado, não. A gente não tem que questionar o saber do colega do lado, não. Se ele tem 31 anos, igual disse a Isabel, se ele não conhece a internet, eu tenho que proteger esse cara. A gente tem que ser corporativo, gente. A gente tem que se proteger e falar assim, olha, o Daniel está fazendo o melhor trabalho, o Daniel é bom. Eu tenho que fazer isso. É para que ninguém questione o trabalho de nenhum professor em sala de aula. E quando vem um pai desse, todo mundo cai de cima do pai. Pai, aqui quem manda somos nós. Aqui quem domina o saber somos nós. Se nós nos fecharmos enquanto um grupo que se entende e sabe o que vai fazer, daqui a pouco esses pais começam a colocar a viola no saco e, vazar. Porque não sabem o que fazem. Não sabem para que usam. Nós sabemos. A Miriam acabou de falar exatamente para que serve a tecnologia. Só que uma Miriam não vai fazer verão, Miriam. Você precisa contar com a colaboração de toda a escola. Então, todos os professores percebendo a importância do que você está fazendo, para te dar voz, para te dar força. Essa é a provocação de hoje. Tem muitos de vocês aqui colocando aqui, olha aí no chat aí, o que as pessoas estão falando. É exatamente isso. Tem um montão de atividades que nós podemos fazer usando a tecnologia e a gente não faz, porque dá trabalho. Dá trabalho. Tá? Desenvolver todo um programa em cima de aulas pela internet, de jogos jogos educacionais, atividades utilizando tecnologia, e isso vai precisar de um bom tempo de pesquisa até que você tenha isso sendo quase que o seu dia a dia. Não é fácil. E professores que não têm tempo, e aí eu fico imaginando, quem dá 30, 40 aulas por semana. Essa pessoa tem tempo do quê? Não é? O Fernando está falando, tem uma pilha de prova para corrigir. Ou a gente está em sala de aula, a gente está corrigindo, não é? E se dá um trabalhinho pior ainda, porque aí vai ter que corrigir o trabalhinho, e aí se dá o exercício, aí fica 3 vezes pior, porque aí é prova, trabalho e exercício. Fala, Daniel. Então, professor, é o seguinte, eu não sei se o pessoal aí que é mais antigo aí ficou chateado com o que eu falei, mas assim, lá no meu trabalho, o pessoal da antiga é um pouco resistente. Mas eu, assim, deixei bem claro no que eu puder ajudar, eu vou estar solícito. E eu acho muito bacana o pessoal que tem mais aí de 25 anos de magistério aí dando aula, participar de um mestrado como esse. Eu acho isso altamente, assim, eu valorizo muito todos esses que falaram aí, que tá há muito tempo aí, que de repente eu deixei chateado, mas não é a intenção, entendeu? Eu dou muito valor quando chega um coroa lá do trabalho e fala assim, pô, Daniel, não sei fazer. Eu vou lá e ensino de boa. Só que tem gente lá que não quer aprender, entendeu? Aí quando não quer aprender, fica um pouco complicado você ensinar porque a pessoa não quer aprender, entendeu? Olha, só para dar um exemplo aqui rapidinho. Rapidinho. Por exemplo, em 2009, eu dava aula numa escola e eu sou de história, né? E aí chegou uma avó de um aluno
E aí foi na escola questionar os meus métodos. Aí eu falei assim, ela falou assim, professor, o professor antigo, ele usava a decoreba, usava aquele questionário para prova. Sim, sim. Né? Você bota 10 questões, tira 5 para prova e é fácil. Aí eu falei assim, vó, mas não tem por que usar questionário, porque com o questionário o aluno não aprende. Ele decora respostas prontas de uma pergunta já pré-estabelecida, ele só copia na prova, ele não aprende nada, ele só decora aquele texto ali, e quando acaba a prova, ele tropeça e esquece tudo. Aí ela falou assim, mas no meu tempo eu aprendi história assim. É. Aí eu falei, vó, desculpa, mas há quantos anos a senhora estudou? Então ela queria que um método usado há 40 anos atrás, ou até mais, fosse usado na sala de aula em 2009. Eu falei, gente, e pior que a coordenadora ficou do lado dela, pediu para fazer uma atividade meio que direcionada para a prova. Eu falei, meu Deus. Essa é o que nós falamos logo alguns minutos antes, que uma avó é capaz de, na escola, questionar um professor. Eu posso contribuir aqui? Né? Lógico que sim. Só uma coisa, a gente, quando fala que as pessoas estão desatualizadas, não é uma questão de idade, é uma questão de conhecimento. A atualização ou desatualização não é pela idade, é pelo conhecimento. Então, quando eu não estou disposto a me atualizar, e isso está acontecendo em todas as áreas, né? Eu só sei pescar com vara de bambu, linha e anzol. Rapaz, tecnologia muito maior hoje, você não fica esperando nada disso e você pode saber a hora, o dia, a temperatura, tudo isso está na internet, tem grupos, você poderia usar a internet para te oferecer os melhores recursos e você ter a melhor pescaria e ainda poderia usar mulinete, poderia usar toda a tecnologia de rastrear, e o cara diz, não, eu gosto de pescar com vara de bambu, linha e anzol. Falei, ótimo, nada contra isso. Mas o que te impede de aprender a usar o outro? Ocupa espaço? Não é? Então, professor, é um medo de adquirir outra tecnologia. Eu entendo que você goste de pescar com vara de bambu, eu entendo. Mas o que te impede de aprender a pesquisar na internet as melhores práticas hoje? De usar um mulinete, por que não aprender? Tá bom que você não gosta, mas você dizer que não quer aprender é uma outra questão. E muitos professores, eles se recusam a aprender. Eles se recusam a conhecer. E é aí que vem o problema. Aí não é a questão de idade. Não é ter 30 anos de magistério, não é ter 50, não é 100. É uma questão de que a pessoa disse, para mim deu, eu não quero mais. E aí essa pessoa, o próprio sistema vai se ocupar de excluí-la. Por quê? Muitos desses professores saíram da universidade porque não sabem simplesmente passar um e-mail. E tudo hoje tem que ser feito pelo e-mail. Tudo tem que ser feito pelo site, tudo tem plataforma. Então, a chamada não é mais pauta escrita. Então, vem um aplicativo pelo celular e o professor tem que fazer a chamada pelo aplicativo ou pelo computador. Esses professores, só mais um minutinho, Adalberto, esses professores foi quase uma década, são 7 anos, a universidade avisando, olha, quem não se atualizar vai perder o emprego, vai ficar para trás, vai ser substituído. E muitos professores não acreditaram. E quando aconteceu a migração para a plataforma virtual, esses professores sequer conseguiam fazer a chamada. E aí, no final do ano, estavam demitidos. Então, nós precisamos, voltando a falar sobre o maior instrumento que nós temos que ter em sala de aula, nas escolas, é a companhia de outros professores, de outras pessoas que pensam como a gente e que possam dar voz àquilo que nós estamos fazendo e que pode ser útil para diminuir essas desigualdades sociais. Ok? Quem queria chamar? Adalberto. Adalberto primeiro. Fala, Adalberto. Tá bom.
Professor, Adalberto, só um minutinho. Existe aí, não sei se vocês já identificaram, uma mãozinha que você pode levantar aí. É só clicar na mãozinha aí e você levanta a mão aqui. A Cíntia já está com a mãozinha levantada aqui. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha aí. Vamos lá. é o seguinte, professor, está me ouvindo aí? Perfeitamente. Aqui no Amazonas é diário digital, né? A frequência você faz no celular, ou você leva o notebook para a sala de aula. Sim. As avaliações são todas, você tem que programar lá no diário digital, fazer o lançamento, tudo isso, ou seja, o professor, independente se novo, se velho, se querer aprender ou não, ele é obrigado, porque ele vai ter que mexer nesse sistema. Então, isso já facilita, né? Porque você obrigatoriamente vai ter que ter um contato com a informática, com a internet. Uhum. Já vai começar a minimizar as barreiras, a dificuldade, né, ou o medo da internet que muita gente tem. Existe aí, a Mara, dá uma olhadinha no chat aí, a Mara colocou assim, quanto mais idade, mais experiência, e acham que estão completos. Existe um pouquinho disso, existe uma arrogância, sim. Existe uma arrogância de achar que eu tenho 30 anos de sala e eu sei. Gente, nesses últimos 15 anos, o que a internet fez para a nossa área é um absurdo. E nós estamos mudando a coisa de uma velocidade e vocês foram alvos de crítica, fazer um mestrado EAD, isso não funciona, porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo, gente. A grande verdade é essa. Primeiro vou deixar a Cíntia falar agora, depois o Gleito, depois o Paulo. Vamos lá, Cíntia. Então, teve uma colega que colocou ali que a gente pode usar de várias formas para ajudar as famílias, né? O que eu quis colocar é que justamente a gente pode também ajudar, ensinar as famílias a usar essa tecnologia a seu favor com as crianças, né? Então foi isso que eu quis falar ali. Mas falando então agora nessa questão de nós como nos atualizando, né, como professores, na escola que eu trabalho, a gente foi implementado agora esse ano o sistema para a gente utilizar, para colocar notas e tal. Sim. Mas aí bateram, né, complicada a questão, porque muitos professores não têm notebook para levar para uma sala de aula para fazer a chamada ali. Aí o uso do celular é proibido, não dá para fazer pelo celular, né? Então a coisa ficou bem embolada ali no meio de campo. Alguns professores, lógico, como foi falado ali, alguns têm bastante resistência, mesmo jovens, né? Sim. Às vezes mais jovens do que eu, têm resistência em lidar com a ferramenta, dificuldade em aprender a lidar. E olha que a gente, né? Eu me coloquei à disposição por ter facilidade em aprender e já acostumada a lidar. Me coloquei à disposição, outras pessoas se colocaram à disposição, gente que orgulhosos, assim, sabe, de não querer Sim. aprender, assim, a impressão que dá é que não quer aprender, né? E, é uma resistência mesmo, é uma resistência porque é um novo saber e ele não domina esse novo saber. Eu dei um exemplo aqui da minha mãe, eu falei com vocês, a minha mãe, ela não consegue usar o controle remoto da televisão. Você tem que colocar o esparadrapo onde aperta e todas as vezes ela vai perguntar a mesma coisa, porque é um processo que não se adapta. O negócio dela era televisão e tinha os canais que ela tocava na mão. Era canal 1, 2, 3, 4, 5, até 10, 12. Acabou. Hoje em dia, você entra, igual ela tem televisão a cabo, você tem 500, 600 canais e ela tem que digitar o canal que ela quer. E para mudar, não é mudar do SBT para a Globo, da Globo para a Band, da Band para a Record. Não, os números são completamente... O meu filho! Então, o que nós precisamos hoje é necessariamente convocar essas pessoas a aprender. E você disse, e você deu um exemplo de que a escola pode diminuir essas barreiras. É chamando as famílias e ensinar as famílias como usar essa tecnologia. Isso é papel da escola. Então, se nós, como professores, não percebermos que nós temos que arregimentar em torno de nós um grupo que vai poder usar a ferramenta que nós temos,
nós estamos falhando no nosso objetivo. Não adianta eu saber. Eu preciso dar aos meus alunos as condições de usarem. E se esse aluno precisa que a família aprenda, a escola tem que ensinar a família. Sim. Esse é o papel da escola hoje. É isso que faz com que os muros da escola caiam e ela seja vista pela sociedade como um instrumento de aperfeiçoamento e crescimento da sociedade. Ok? Ok. Gleiton, agora você. Gleiton. Ó, o Gleiton parece estar falhando aí. Paulo. Na verdade, professor, eu acho que estão me ouvindo aí agora? Sim, perfeitamente. Agora Depois eu eu volto celular. para o Gleiton lá, vai lá. Tá bom. Não, me parece que quase tudo que eu queria falar já falaram. Primeira questão, professor. Mas repita tudo de novo, por favor. Não, primeira questão. Eu acho que a gente tem que ter paciência, e eu aprendi isso com o senhor na primeira aula, né? Essa coisa do arregimentar os colegas. Isso. A discussão do uso do celular, numa das escolas que eu trabalho, ela vem de 2, 3 anos atrás. No último conselho de classe, eu escrevi aí no chat, a discussão retornou e eu propus, então, que o professor fique livre para autorizar ou não o uso do celular. E isso foi aprovado. Então, agora, nessa escola, o professor vai dizer se pode usar o celular ou não e como ele vai utilizar. E eu tenho tido uma experiência muito legal com isso. Eu parei de fazer slides, ou eu faço slides e mando no grupo de cada turma, os alunos abrem em casa e a gente vai acompanhando no celular os slides. Hoje, por exemplo, eu trabalhei cruzadas, mandei vários videozinhos no grupo e nós trabalhamos os vídeos em sala de aula. Hoje de manhã isso. Então, essa questão do regimentar os colegas. Isso e aí. essa questão da formação continuada. Quando eu comecei, eu tenho 32 anos de magistério. E eu me considero dos mais para frente lá das minhas escolas. Quando eu comecei o curso, eles diziam: o que tu quer com o mestrado nessa época? Tu não vai ganhar mais, não está previsto no plano de carreira. De nós estarmos buscando a formação constante. Porque é verdade, nós não brigamos com o aluno, nós brigamos com os colegas e às vezes com as Com a famílias. instituição e com as Exato. famílias. Paulo, uma coisa importantíssima que você disse aí, quando você se mantém jovem, nesse sentido de querer aprender, os jovens, eles ficam até intimidados. Porque nós temos um saber já acumulado e quando esse saber vai para a nova tecnologia, você não deixou de usar o saber da outra. Então, o que os alunos não conseguem entender é como o Paulo consegue utilizar essa tecnologia, dando a ele uma capacidade que eu não tenho. É porque esse menino não tem a sua experiência, Paulo. O que a tecnologia está fazendo é igualar todo mundo. Olha, a tecnologia pode fazer com que todo mundo se iguale. Mas se nós mantivermos o uso como está hoje, a tecnologia vai fazer com que a distância aumente. Então, quem não sabe vai saber cada vez menos e quem sabe vai saber cada vez mais. Fala, Paulo. Eu tenho um costume, professor, em relação às famílias, eu convido o pai, a mãe, a avó, a tia para ir lá assistir minha aula. E eles vão. Sim. E saem muitas vezes encantados com o que eles veem. Eu acho que nós temos que nos abrir também para a família, porque a parceria escola-família só vai dar certo quando a escola se abrir. Eu não tenho nenhum problema que um pai vá lá e sente lá na sala de aula e acompanhe minha aula. Perfeito. E eu tenho feito isso com uma certa frequência, porque daí eles percebem que aquela história do texto, do questionário, já passou e que uma aula mais dinâmica, discutida, uma roda de conversa é muito mais proveitosa e o aprendizado é muito maior para os nossos alunos. Olha, eu vou aproveitar hoje a fala do Bolsonaro lá na ONU. E ele disse que a agricultura brasileira usa 8% do território nacional. Vocês sabem o que significa 8% do território nacional? Me dá um estado aí que corresponda a 8% do território nacional. É para vocês que são de nível de mestrado, hein? Piauí? Não, Minas Gerais. Olha, em Minas Gerais é maior do que a França. Então, nós temos que ter muita calma nessa hora. Não estou aqui falando nem a favor nem a contra.
A gente só não pode usar estatística dessa forma, e isso a gente aprende na escola. Isso é aula de matemática, isso é aula de geografia, isso é aula de história. 8% sem explicar do que, a gente não pode. 8% do Brasil é a França. Não é? E se juntasse a pecuária, daria 30%. 30% do Brasil é maior do que quase a Europa inteira. É uma coisa que nós precisamos entender, porque nós não somos um país, nós somos um continente. É completamente diferente. Não é? Esse é o saber que nós temos, essa é a tecnologia que nós temos à disposição e que nós precisamos explicar, nós precisamos mostrar para os alunos isso na prática. Eu estou falando aqui, mas eu poderia mostrar isso para vocês. Bate aí no seu computador a área total do Brasil, 8.500.000 metros quadrados. Qual a área de Minas Gerais? 580.000 metros quadrados. Aí a gente começa a entender, caramba, é verdade, o Daniel está falando, Minas Gerais é 6% do total do Brasil. É isto, mas eu posso visualizar, a partir do momento que o menino visualiza isso, ele começa a entender por que a Europa está tão preocupada com o Brasil. Não sei se vocês sabem, mas quanto é que a Europa já arrancou de árvore? Vocês sabem? Porque eles são mais antigos que a gente, né? Nós tem professores de história aqui, né? Quando eles já eram globalizantes, nós estávamos nascendo, né? Eles arrancaram na Europa 50% da mata. 50% da mata. E o medo deles é que o Brasil se arvore ao mesmo direito deles. E aí eu tenho uma triste dado para dar para vocês. Se o Brasil arrancar 50% do território dele, nós vamos perder a Amazônia. Então nós temos que parar para pensar que toda essa tecnologia aí está não só para promover discursos, mas para promover saber, promover discussão e que os alunos possam e consigam visualizar. As nossas aulas eram aulas de oratória e elas não precisam ser mais aulas de oratória. Elas podem ser aulas como o Adalberto, como o Paulo falou, audiovisual. E nós podemos fazer isso usando toda essa tecnologia, mas colocando à disposição não de um aluno, e não em casa, mas de preferência em sala de aula. O grande desafio é convencer os parceiros a participar dessa jornada. O grande desafio é convencer o diretor a abrir mão de aumentar o muro da escola e colocar uma tecnologia com internet mais rápida. O Luiz está se coçando já há bastante tempo, Luiz. Eu estou aqui querendo entender por que você está se coçando tanto e não fala, Luiz. Mas o Paulo abriu o espaço aqui. Fala, Paulo. Eu tive o prazer e a honra e o desafio de ter sido secretário de Educação do meu município. O município é bem pequenininho, tem 5.000 habitantes. Qual é, Paulo? Boa Vista do Incra. Boa Vista. Interior do Rio Grande do Sul. Ok. Isso. E fica pertinho de Cruz Alta. Eu sei que o senhor conhece bem o Rio Grande do Sul, deve conhecer a terra de Érico Veríssimo, né? Sim. Que é a Cruz Alta. Estou batendo aqui para achar onde que é Boa Vista do Rio Grande do Sul, tá? Já estou batendo aqui. Fala. Boa Vista do Incra, tá? Tem várias Boa Vistas aqui. E veio uma verba e eu propus, da minha natureza, CDP, onde investiríamos esse dinheiro. 98% dos professores pediram para comprar livros. E eu mesmo, sendo democrático, não comprei livros. Eu comprei tablets com esse dinheiro e aumentei a velocidade da internet. Os tablets estão todos guardados num armário. Eu acho que o ler é importante, o livro é importante, mas na realidade de hoje, eu penso que é muito mais proveitoso investir na questão dos tablets da internet. Eu utilizo,
tablets. Na época eu comprei 30 tablets, mas a grande maioria dos professores não utiliza. Então, essa questão do chamar os professores para a formação e para a responsabilidade, para se inovar, é muito necessária na educação nos dias de hoje. Foi a grande lição que eu tirei enquanto secretário de Educação aqui da minha cidade, foi essa. Você precisa mobilizar os professores, você precisa conscientizar. É muito correta essa afirmação do professor, né, de que o nosso maior desafio não são os alunos, mas são os nossos colegas. Perfeito. Ó, cidade linda, hein? Boa Vista do INCRA, tô vendo aqui. É isso que a gente precisa, gente, é ter à disposição do professor as melhores ferramentas, mas se ele não tiver as melhores ferramentas e fazer com que os alunos e os outros professores façam uso das mesmas ferramentas, nós viramos uma andorinha. E uma andorinha vai ser apedrejada facilmente na escola. Fala, Miriam. A Miriam deve estar querendo compartilhar exatamente essa experiência que ela tem muito lá. Fala, Miriam. Não, é verdade. O colega aí estava falando o negócio dos tablets. Aqui no Rio Grande do Sul, teve um governo do estado que teve um projeto que deu tablet para todas as escolas, para todos os alunos do estado, né? E pena que se perdeu tudo. Olha, dá para se dizer que quase 100%, porque não foi aproveitar. De início foi bárbaro, né? Deu aquela explosão, mas depois se perdeu tudo. Começou primeiro a qualidade, eu acredito. Começou pela qualidade. Começou o problema e aí tinha que recolher e nunca mais devolveram nessa manutenção. E só que não é essa a questão foi de reaproveitar mesmo, de aproveitar do professor tirar esse proveito. Eu me recordo que na época meu filho, ele recebeu um tablet e ele estudava numa escola rural. Então, para lá, foi fantástico. Foi algo assim, ó, inovador para aquela região, né? Que, inclusive, até hoje, eu estou na cidade, eu trabalho na cidade, mas eu sou rural, como eu digo, né? Porque eu vivo numa região rural. Eu moro numa região rural. Eu venho à cidade quase que diariamente para trabalhar. Em alguns dias eu até acabo ficando, né, pelo horário. E foi fantástico a explosão desse projeto inicial, onde teve a oportunidade de dar tecnologia para o campo, né? Porque lá a escola era estadual, então eles tiveram a oportunidade de receber esses tablets. Então vou usar uma linguagem da zona rural. Vou usar uma linguagem da zona rural. Sabe o que esse cara fez? Fogo de palha. Sim. Fogo de palha. Não se pode oferecer um tablet aos professores sem dar a eles primeiro as condições para usar esse tablet. Sim. Então, a primeira coisa que você faz, e eu vou defender isso como plataforma, tá? No meu governo. Primeiro, você dá um bom salário ao professor para que ele se interesse em estudar, em se aprimorar. Segundo, você dá a ele condições de continuar estudando. Não é? É o que nós chamamos de... Como é conhecido isso? A pessoa continua estudando? Formação continuada. Essa é a segunda condição. A terceira, você dá ferramenta. Então, você tem um bom salário, você tem professores que estão estudando, eles vão usar a ferramenta. Aí você manda o tablet. E mandar o tablet não é mandar um. Você tem que mandar um programa de tablet. O que eu chamo de programa de tablet? A cada um ano, esses tablets serão trocados por uma geração nova. Ou seja, implanta-se na escola um programa que tem no tablet o uso como se fosse água, giz, papel. Pois aqui foi lamentável, porque imagina cada aluno ter seu tablet em sala de aula e não souberam aproveitar. Exatamente. Não tiveram, então, não teve desculpa, aí é um programa bem eleitoreiro, não é um programa educacional. Eu acredito. Então, acredito que aqui foi. A próxima vez que chegarem, nós vamos mandar o tablet para vocês. Isso é um programa? Isso é o que você quer fazer com isso? Você quer só distribuir para que a gente possa ver que existe? Eu quero capacitação.
Eu quero que outros professores sejam capacitados para usar. Porque, senão, isso aqui, em pouco tempo, as crianças vão estar usando só como brinquedo. Foi o que aconteceu. E aí eu posso mostrar meu neto, porque meu neto, ele adora as embalagens dos brinquedos. Sabe por que ele adora a embalagem dos brinquedos? De tanto brinquedo que ele tem. A embalagem é mais interessante do que o brinquedo. Você vai dar mais um caminhão? Ele já tem 10, é só mais um caminhão, de mais uma cor. E aí ele às vezes acha a embalagem mais interessante do que o caminhão. É porque já está cheio, já tem tanta coisa que não faz diferença. E nós estamos fazendo isso com a tecnologia. Então, Miriam, a sua frustração aí, ela é real e ela é dolorosa, porque é como se colocasse pirulito na boca da gente e na hora que a gente sente aquele primeiro gostinho, tiram. Você tem que voltar para o seu giló. Eu achei um desperdício, sabe? Foi uma Infeliz- pena mesmo. E de início tinha tudo para dar certo e Tudo, mas não era um programa. E não é um programa, que é aquilo que eu falei, não é um programa que está nos fundamentos da educação. Porque se estivesse lá como legislação que nós temos que fazer o uso da tecnologia em sala de aula, as escolas teriam que se virar. O governo teria que se virar. Aquela história do dinheiro que eu falei com vocês, pensando, se o dinheiro tem que chegar na escola, esse dinheiro tem que ter uma aplicação. Como é que eu vou usar esse dinheiro? Senão as pessoas fazem o desvio, e é o que acontece toda hora. O dinheiro que é para tecnologia vira para reformar a caixa d'água, vira para reformar a cozinha, porque na verdade falta, tá? Ausência, 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 ausência. Mas deixa eu falar, a Cíntia queria falar alguma coisa aqui. Fala, Cíntia. Não, é que eu me recordei que nós temos sala de informática na escola, né? Com os computadores. Não é um para cada aluno, tem que ser 2 alunos por computador. Mas eu me recordei da dificuldade que os professores já têm nessa aula de informática. Sim. O primeiro ano não tem essa aula, é a partir do segundo ao quinto. E ali eu já vejo muita reclamação dos professores, que não sabem o que fazer na aula de informática, não sabem, levam as crianças, muitas vezes colocam só joguinho lá, e ali eles já não sabem como aproveitar essa ferramenta. Então eu fiquei imaginando um tablet na mão desses professores. Também teriam dificuldade, porque falta formação. Isso. Falta formação. Olha, o Lula começou a distribuir computadores lá em 2002. Logo que ele entrou, as escolas receberam computadores. Lá na escola que eu trabalhava na minha cidade, escola estadual, eles receberam os computadores. Só que a escola não tinha estrutura para onde colocar os computadores. A escola não tinha sequer uma sala para colocar os computadores. Depois não chegou mesa, então tinha os computadores, não tinha rede, não tinha sala, não tinha os móveis. E assim, o diretor, se vira aí agora. Então, a crítica que eu estou fazendo aqui, não é a programas, é a falta de uma legislação que contempla a tecnologia como parte importante da educação. Então, não adianta fazer um programa de governo, porque vem um outro governante e ele acaba com o seu plano de governo. Então, o Bolsonaro agora vai criar as escolas cívico-militar. O próximo governo pode destruir tudo, porque não é uma questão da legislação, não está na estrutura da educação brasileira. Isso é um programa de governo. E isso acaba. Então, fazer um programa onde vamos colocar tablet, igual a Miriam disse, em todas as escolas, coloca. Mas daqui 1 ano, esses tablets já não estão atualizados mais, precisam ser renovados. Como não está, não é uma lei, não está nas obrigações, não se volta, não tem o dinheiro. Acabou, fica sem. E nós temos que lutar para a implementação de políticas educacionais que contemplem a tecnologia. Essa é a questão. Que a tecnologia esteja à disposição de todos os professores, mas também de todos os alunos e de todas as famílias. O processo é muito mais amplo, é muito mais sério, a briga é muito maior. Então, quando vocês entraram aqui no mestrado, pensando em EAD, achando que ia ter alguma dificuldade, eu queria dizer para vocês que é só o começo.
A dificuldade já começou há mais de 1996, o Windows 95. Quando o Windows virou o que o Windows virou, começou todo o problema da educação e a tecnologia. Nós não temos isso à disposição. A universidade que eu trabalho aqui, ela não só disponibiliza computadores, se você quiser, mas ela disponibiliza o Windows. Você entra no Windows e tem o Office. É tudo pela instituição. Para que ninguém diga que eu não tenho como acessar. Isso é uma política institucional. Ela te dá todas as ferramentas. Você fala assim, eu não posso. Eu estou te dando as ferramentas, como é que você não pode? Aí ela chama o José Moran, o maior especialista na área de EAD, de metodologia ativas, chama para uma conferência e um curso de 2 meses. E aí você, no final, tem 40 pessoas participando. E a universidade está avisando, olha, eu estou colocando à disposição de vocês. Então, se daqui a pouco as cabeças começam a rolar, as pessoas ficam assim, porque eu fiquei parado no tempo. Não, às vezes você está resistente a aprender. E nós, professores, temos que ter o aprender como ferramenta. Aprender a aprender é a nossa tarefa. E aí, gente, era Muito isso bom. mesmo? Fala, Daniel? Isso, muito bom, muito bom. Eu até brincar com o senhor aí, falando que eu vou te dar um currículo meu pra você colocar na universidade aí. Manda. Pode mandar. Vocês têm meu e-mail aí, quem quiser se candidatar está à disposição. Então, assim, eu acho muito interessante essa análise, né? Porque assim mostra uma deficiência, né? Que não é local, né? É uma coisa Brasil todo. E ouvindo Perfeito. os colegas aí, eu me sinto felizardo, porque lá no meu trabalho nós temos um laboratório com 25 computadores novos, aquele desktop pequenininho que fica embaixo do monitor de Sim. SSD. Sim. Assim, é surreal. E quando tem aula de informática lá, o limite, né, são 25 pessoas por turma. Ou seja, é uma máquina por aluno. Né? Então, assim, ouvindo os colegas aí, eu vejo que eu não estou tão atrás assim da inovação, né? Que o pessoal lá do trabalho tem incentivado isso. E a gente realmente tem contribuído com o avanço, né? Que realmente lá o nosso problema não é nem chefe, né? E nem aluno. É o colega mesmo, entendeu? Esse é o maior desafio. Eu queria ouvir de algum de vocês aí, se já enfrentaram ou não, como opositores, os próprios parceiros na escola. Fala, Luiz. Sem dúvida. Tudo bom, pessoal? Todos os dias. Sim, eu encontrei, principalmente porque eles veem que o celular ele é uma ferramenta que atrapalha, mas eu também comecei a entender eles também frente à ideia que é complicado a mudança. Também a gente sabe que essa mudança a gente está vivendo uma transição. Hoje eu até estava numa aula de história com os alunos do 8º ano. Nós dificilmente imagino que os livros vão dizer, mas o século XXI vai ser uma nova era. A gente tem que compreender isso aí também. A gente está vivendo uma mudança entre moderna, antiga e média, em fonte de pesquisa, da média para moderna, na mentalidade, na busca da ciência, que todos aqui estão procurando, mas também as formas padronizadas de antagonismo que a Revolução Francesa proporcionou, elas já quebraram todas e a gente está reconstruindo. E nós também estamos construindo uma ideia entre o digital e o não digital. Mas a gente também não pode colocar isso na fogueira. Essa é a grande questão, porque também a gente se coloca que ser desta era não está relacionado à idade, está relacionado às ferramentas que tu vai utilizar para vencer as tuas dificuldades. É como se para atravessar um oceano, alguns vão pegar nado, outros vão nadar, outros vão pegar embarcações, alguns vão pegar um jatinho.
cada um vai ter a sua proporcionalidade, mas eles vão vencer esta etapa. E a gente vê que aqui hoje, aqui mesmo, como o senhor falou, são 16 pessoas que estão vivendo essa transição, e essa transição, a gente tem que estar preparado que nós vamos enfrentar, mas a gente tem que saber compreender que eles também, a grande maioria dessas pessoas que são a fronteira para o não aceitar, eles são as referências e nós estamos causando uma situação de inquietação e tirando eles da área de conforto. Sim. Vou dar o último exemplo, professor. Como eu venho de um meio militar, a Miriam aqui, nós temos uma distância geográfica aqui de mais ou menos uns 2 quilômetros. Ela dá aula na escola municipal, eu dou numa privada, mas quando eu fui pesquisar a realidade socioeconômica, que a escola disponibiliza 40% das vagas, e nós nunca soubemos disso, eu só fui conversar com a diretora, eu vi que a realidade não é aquela que às vezes a grandeza do uniforme ela mascara, e isso é muito bom. Uhum. Mas a gente também tem que compreender que essa necessidade da tecnologia, a gente tem que resgatar esse professor, que ele não quer. Porque a gente, infelizmente, é uma mudança, e essa mudança, quando eu vi que eu estava inquietando, e que até teve um grupo de professores que trouxeram a situação que os pais propuseram até para a direção retirar o professor, no caso que era eu, e na oportunidade eu usei uma ferramenta e ganhei eles, que eu fui fazer lives. Lives chegaram até aulas com 1.000, 1.500, 2.000 pessoas que visualizavam, sim, compartilhavam. Aí o pai começou a se dar conta que o problema não era eu. Isso. Mas a tecnologia ela se torna uma ferramenta que vai nos auxiliar. Mas ela também não é a última porta, ela é uma das portas da mudança. Tá, mas vou te dar um parâmetro aqui para você entender o tamanho do problema que nós vamos enfrentar a partir do século XXI agora. Gutenberg, Johannes Gutenberg, 1500, ele criou o livro. Mas até hoje nós temos pessoas que não sabem ler. É verdade. E elas conseguem sobreviver. Até hoje elas conseguem sobreviver. Os próximos 100 anos, pessoas que não tiverem domínio da tecnologia não vão sobreviver. É verdade. Aqui a gente tem uma biblioteca, né, professor? Acabou. Aqui, imagina, a revolução tecnológica que está para acontecer ainda, porque isso aqui é só o início, ela necessariamente vai mutilar muito mais do que aconteceu nas cavernas. Entre aqueles que sabiam fazer agricultura e aquele que não sabia fazer agricultura. O nível da reforma, da revolução vai ser esse. Ou você fica na caverna, ou você vem para a agricultura. Não tem espaço. Ou você adquire a tecnologia, e adquirir a tecnologia passa pela premissa do saber ler. Então, olha só, o cara, ele não só não sabe ler, como ele não vai saber usar a informática, a tecnologia. Então, ele vai ser completamente excluído da sociedade. Ele não consegue entrar num banco para fazer uma conta. Ele não vai conseguir ligar um telefone. É nesse nível de problema. Então, imagina uma pessoa daqui 50 anos que não tenha telefone e que não consiga acessar a internet. Eu estou falando de 50 anos. E nós estamos no início do século XXI. É só voltar no início do século XX e nós vemos a diferença entre o início do século XX e o final do século XX. Imagina o início desse século e o final desse século. Nós não conseguimos dimensionar. É impossível para nós imaginar o que vai acontecer daqui 100 anos. Professor, agora eu vou inquietar o senhor. Tá? O senhor nos inquieta toda aula, eu vou trazer. Eu tenho colegas na própria brigada, porque aqui a Polícia Militar é Brigada Militar, que estão fazendo mestrado em educação e eles não têm essas inquietações nossas e eles estão numa faculdade federal. Essa é uma pergunta para o senhor. A academia, a universidade, ela pensa na mudança ou é nós mestrandos que estamos procurando com um professor que pode ser um visionário frente aos seus semelhantes? Porque em determinado momento, eu conversando com eles reproduzem o livro do professor
tal, só uma linha de pesquisa. A gente aqui fala diretamente direita e Sim. esquerda. Aqui ninguém tem direita e esquerda para nós serve só para direção de Isso. trânsito. Sim. Por isso que eu lhe pergunto, a academia está debatendo essa mudança? Eu vou usar uma frase do Nietzsche, que o filósofo alemão que nos ajuda a pensar a educação. Ele diz que a universidade rumina o próprio saber. E muitas das vezes o que nós fazemos na academia é falar só para os pares. E falar para os pares, na verdade, é ruminar. É um saber que só fica aqui, ó, fechadinho nesse mundo. E eu me recuso a fazer um saber, principalmente na área de educação, que fique restrito a essa sala de aula. O saber aqui tem que incomodar vocês e necessariamente levar essa inquietação para o lado de vocês, para aqueles que estão acompanhando vocês no processo de educação. Então, se você, Luiz, não voltar para a sua escola e não questionar a direção da escola com as ferramentas que vocês têm lá e que precisam disponibilizar para a criança e para as famílias, aquilo que você fez com a sua live, é necessariamente essa inquietude que vai transformar a escola. Porque a escola precisa entender que ela tem que ser o agente transformador para a próxima geração. Essa geração está com os dias contados. Ela não vai para frente se ela não se envolver com essa nova tecnologia. Esses pais vão ficar completamente despreparados para acompanhar seus filhos e para as discussões que se seguirão daqui para frente no espaço virtual. Mas deixa a Miriam falar. Fala, Miriam. Professor, a gente pensando, né, na dificuldade que é de incluir o novo, né, eu trabalho, além do município, eu trabalho no privado também, na área psicopedagógica, clínica. E eu trouxe para o consultório isso, sabe? Eu trouxe os programas educacionais, sabe? Para poder fazer algo diferente naquela parte psico da criança, sabe? E a gente vê também a resistência, porque quem procura esse tipo de atendimento é pessoas com um poder aquisitivo maior. A gente sabe disso, né? Isso é natural. E mesmo assim, existe essa resistência da tecnologia. Eu trabalho somente com programas no computador para as crianças, sabe? São programas educacionais da Maurício de Souza e é impressionante a resistência das pessoas quando se fala em tecnologia. Eles acham que o momento que tu vai para a parte do computador, deixa de ser um aprendizado. Isso. O porquê disso? O que isso é cultural? O que acontece? O que a gente deve fazer para mudar a mente dessas pessoas? Realmente eu tenho passado bastante. Nós temos que introduzir essas pessoas nessa nova área. O Luiz falou da live que ele fez lá. Esse tipo de coisa é que torna possível aproximar. Nós temos que criar mecanismos que aproximem os pais, a escola, os outros professores, a direção daquilo que nós estamos fazendo. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho convidado os pais. Hoje mesmo, e acaba que tendo, hoje eu não posso, né? Eu não posso. Eles acabam deixando na porta o filho e pegando na hora da saída, né? Mas eu tenho pedido para eles acompanharem para ver como que é o desenvolvimento da criança. Perfeito. A forma que trabalhado, sabe, tem funcionado, mas existe essa resistência, às vezes, de nem quererem olhar, conhecer. A gente fala, aceita, deixa a criança e deu, sabe? Eu tenho tentado resgatar a participação do pai, da mãe, junto nas atividades, para eles verem a importância que tem toda essa parte tecnológica, porque eles dizem, mas meu filho pega o computador, pega o tablet, tem o celular, não sei o quê, mas não sabe aproveitar. Tem um mundo ali na mão. É um ditado antigo, o discurso convence, mas o exemplo arrasta.
E aí, se você usar na prática para outros professores, nas reuniões com os pais, você colocar essa tecnologia à disposição, as pessoas vão começar a entender o que você está fazendo em sala de aula. O que você está fazendo pelos alunos na escola. E isso faz diferença. Um primeiro momento vai ter resistência, sempre vai ter resistência, porque é a dificuldade do novo. O novo, todos nós, ninguém aqui que fez pela primeira vez não deu frio na barriga. Tem que dar frio na barriga, tem que dar, de alguma forma, alguma inquietação na gente. Dá. Mas olha, da primeira aula para a quarta, olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês já perceberam? 1h30. Ninguém falou nisso, ninguém pensou nisso ainda. Né? E o Daniel está aqui, ó. O Daniel está à disposição de vocês. E eu não tenho problema com isso, gente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque a gente sempre oferece mais do que nos pagam. Isso em qualquer área da educação. A gente tem o prazer de fazer. O que nós estamos fazendo aqui é mexendo em pequenos núcleos por Brasil afora. E eu quero que vocês incomodem mais, não é menos, não. Tem que incomodar mais os professores do lado. Mas incomodar não no mau sentido. É incomodar no bom sentido, de fazê-los parceiros. Deixa eu ouvir o Daniel aqui. Fala, Daniel Alves. Então, é o seguinte, professor. Primeiro eu gostaria de fazer uma pequena observação. Miriam, o seu backdrop é o melhor. Disparado. Muito maneiro. Segundo, professor, uma coisa que eu acho... Espera aí, só um minutinho, traduz aí. Não faz essa maldade, essa maldade... Olha, é maldade nenhuma. Não é maldade. Não, deixa eu explicar. É porque para você se torna tão natural, mas natural tem que usar as duas linguagens. Nós, quando estamos usando na tecnologia, a linguagem da tecnologia, quando a gente está numa sala de aula, a gente sempre usa a linguagem da tecnologia, a linguagem ao mesmo tempo da tradução. Então, cola sempre uma com a outra. E aí você se torna perfeito. Você fala como se fala e você usa a tradução. Aí todos podem acompanhar, entendeu, Daniel? É esse que é o lance. Então fala de novo e faz a tradução. Você vai ver que vai. Aí o seu universo vai aumentar muito, porque todos vão conseguir entender. Não, então, estava elogiando o plano de fundo da Miriam. Muito bom, muito criativo. Isso aí. Usar figurinhas da Mônica, bem bacana. E é o seguinte, professor, eu acho que esse tempo ele é altamente urgente. Porque, por exemplo, se Qual eu tempo? hoje... Qual esse tempo de poder inquietar os colegas. Ah, tá. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu hoje não inquieto os meus colegas, toda a minha escola não vai fazer. Ah, sim. E aí, os alunos que têm os pais com dificuldade serão pais com dificuldade, porque não foram inseridos na tecnologia. Perfeito. E aí, nós perdemos mais uma geração. Perfeito. Então, assim, eu acho que isso tem que começar amanhã, sabe? Isso tem que ser uma coisa altamente urgente, porque senão a gente perde outra geração e aí cada vez fica mais distante esse sonho aí. E isso, como você disse, é como se fosse uma tsunami, cara, que está com dia e hora marcado para acontecer. A gente está vendo a onda levantar, a coisa está acelerando cada vez mais, e nós, se esperarmos 10 anos... eu não estou com o meu celular aqui agora. As crianças não vão saber o que é celular de hoje. Esse smartphone que a gente usa aí, S8, 9, 10, quem sabe o que é isso? Daqui 10 anos ninguém vai saber o que é isso. O triste é você ouvir o que eu ouvi de um colega de trabalho falar assim: a gente tem que se preocupar com os nossos filhos, porque a concorrência vai ser muito pequena. Olha, gente, eu não sei. Eu acho que o que está por vir aí, a gente tem que tem aquilo que eu falei com vocês, eu vou falar de novo. A gente tem que se preparar para aprender a aprender. Porque o que está para vir aí pode ser que não tenha nada a ver com o que nós estamos hoje trabalhando.
Pode ser. Eu não acredito que vá ser alguma coisa fácil para todo mundo, não. Porque se a área da tecnologia se unir ao biológico, e é o que vai acontecer, nós não teremos mais computador. O computador vai estar aqui dentro. Eu estou falando daquilo que estão pesquisando. E que é a Microsoft, que é a Apple, é esse pessoal que está pensando. É de colocar o chip aqui dentro. E eu vou acessar o computador, não é com as mãos, é com o pensamento. E eu não vou enxergar, não é numa tela, é na minha retina. É disso que nós estamos falando. Então, imagina, a pessoa não aprendeu a ler com Gutenberg. Não aprendeu a ler com Bill Gates. Como vai fazer? Nós estamos diante de um impasse. Olha, não vai ser excludente, não. Vai ser de morte. Vai ser de morte. Nós vamos colocar uma geração aí que não vai conseguir emprego em lugar algum. Você vai assim, mas ele vai trabalhar no campo. Se vocês já viram as máquinas que estão indo para o campo, né? Começa a perceber aí as máquinas que estão indo para o campo, dá uma olhadinha nos carros, olha para onde estão indo os carros. Gente, mais 25 anos, acabou a gasolina. É tudo elétrico. E aí a gente tem que começar a pensar em outro projeto, porque vai ser tudo automatizado. Aí a pessoa não aprendeu a usar o carro mecânico, vai ter que usar um carro computadorizado. Sendo que ele não aprendeu com Gutenberg, né, Luiz? Não aprendeu com Gutenberg a ler. Ele teve 500 anos para aprender a ler e ele não conseguiu. Então, é dessa geração que nós estamos falando. E nós estamos aqui numa sala de aula onde nós temos expoentes que podem fazer diferença na sua escola, na sua região, mas sendo aqueles que vão inquietar outros e cooptar outros para a mesma tarefa de uso dessa tecnologia no nível de excelência. Isso vai diminuir as diferenças e as desigualdades sociais. Quanto maior a tecnologia que nós oferecemos aos nossos alunos, e é tecnologia no sentido do saber, quanto mais tecnologia nós oferecermos a eles, menor vai ser a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Era isto. Por hoje, eu espero ter conseguido provocar bastante vocês aí e que essa provocação possa ir para a sala de aula com vocês, para a escola, e que ela vença o muro e que vocês consigam fazer com que as famílias se inquietem também. 9h36, eu deixo aqui o meu abraço e meu agradecimento a todos vocês. Foi um prazer. Essa é a última vez que a gente se encontra, né? Eu queria deixar um abraço para todos vocês. A Miriam quer falar uma coisa, última coisa aí. Vou deixar aberto aqui para que cada um possa deixar a sua mensagem final aí. Vamos começar com a Miriam. Primeiro com a Miriam. Tá bem. Professor, levantem as mãozinhas aí, por favor. Baseado no último encontro nosso hoje, o senhor teria como nos explicar um pouquinho sobre a avaliação, se é possível ali no AVA? Porque a gente teve um sistema ali que só o senhor, até agora, só na sua disciplina, a gente teve aquele sistema diferenciado das atividades. O senhor teria como nos explicar? Eu não tenho domínio dessa questão administrativa. Eu não sei, Miriam. Eu sei que foi me solicitado 4 fóruns e que esses fóruns deveriam ser discussões em torno de temas que estão na nossa ementa. Então, eu segui rigorosamente a nossa ementa e encaixei 4 temas para serem discutidos. E linkei as minhas aulas aos fóruns para que vocês tivessem base para ali poder desenvolver o conteúdo. Então, eu fiz assim. Agora, autorizaram e parece que não teve problema. Agora, os outros professores, como eles linkaram e como eles fizeram, eu não sei, porque não veio essa orientação por escrito.
Não, professor, eu pergunto ali no sentido de, tá, os 4 fóruns, normalmente a avaliação é baseada ali nos 4 fóruns, a participação dos 4 fóruns, as 2 resenhas. E 2 resenhas. Eu Isso. não Mas corrigi eu digo... nenhuma ainda, não corrigi nenhuma ainda, porque eu estou deixando bastante tempo. Eu pensei o seguinte, se eu corrigir, eu fecho. E aí, se eu fechar, o pessoal que ficou meio atrasado, e muitos de vocês reclamaram dos prazos que são meio apertados aqui, eu resolvi fazer o contrário. Eu prefiro me apertar depois e corrigir com o maior tempo possível para vocês realizarem as tarefas do que já corrigir e fechar o fórum, como poderia ter sido o primeiro, já poderia estar fechado. E aí eu preferi fazer o contrário. Eu vou deixar o fórum aberto, as pessoas têm tempo para desenvolver as respostas aí. E quanto àquele outro ambiente que a gente entrou das suas atividades? Qual ambiente? Dentro da disciplina, a gente teve acesso a uma segunda aba. Eu não sei lhe dizer o nome. Aí é o material do curso. Aí você tem o material do curso, que tem os textos, que tem as informações. Isso, que tem atividades também ali dentro, né? Que também tem avaliativos ali. Aí é da Atenas, aí é da universidade. Esse material é desenvolvido por uma equipe deles, com o material deles aí. Ah, tá bem. Tá bom? Obrigado pelas explicações. Daniel Alves, tá joia. Então, professor, eu gostaria de agradecer ao senhor. Foi muito boa essas aulas. Eu curti todas que eu pude participar, só a primeira que eu não pude participar. Mas ficou gravado, Sim, eu depois assisti. Então, assim, muito obrigado. Aprendi bastante. Esse método assim de trocar ideia por vídeo foi a primeira vez que eu participei e gostei muito. Aprendi com o José Moran. O cara, olha, gente, sem brincadeira, o curso dele é assim, é conversando, é no debate das ideias mesmo, é maravilhoso. Aprendi muito ele, metodologia ativas e o uso da tecnologia na área da educação, fantástico. Eu gostei muito desse método aí e espero um dia poder trabalhar nesse sistema também, que eu vou também utilizar esse método. Então, parabéns aí e muito obrigado por tudo, tá? Legal, um prazer. Mais alguém? Ou estamos dispensados? Eu. Fala, Cíntia. A Cíntia gosta de falar. Ainda bem, Cíntia. Fala por aqueles que não falam, Cíntia. Eu quero agradecer também, dizer que as suas provocações me fazem borbulhar. Fico depois pensando ainda muito, volto na aula para poder pensar mais um pouquinho. Então, eu quero agradecer, dizer que são aulas, nossa, fizeram muita diferença e acredito que vão continuar fazendo. Muito obrigada. Joia. A provocação é exatamente com esse objetivo de crescimento pessoal, crescimento profissional. Que joia. Obrigada. É isso então? Isso, professor. Fala, Luiz. Gostaria de agradecer ao senhor a sua disponibilidade. Aquele dia, quando eu lhe inquietei na semana passada, como o senhor fez essa plataforma aqui, saindo, era 11h30 da noite, eu entrei no grupo do 9º ano e perguntei, alguém está online? Meu Deus, 22. Já construímos o grupo lá por quase 00:30. Eu disse, tá, Luiz, eu vou dormir. Ele, não tem problema. A gente já fez a nossa sala, Luiz, pode dormir. E o Zoom, todos podem usar o Zoom, o Skype, né? Usar o WhatsApp. O Zoom é melhor que o Skype. Exatamente. O Skype trava muito. Exatamente. Aqui é muito bom, eu gostei muito do Zoom. E outra, professora, aquela sua ideia da provocação da sua filha, que eu vejo aqui em casa também com a minha filha. Hoje a gente estava trabalhando as revoltas regenciais do Brasil. Sim. Eu montei uma coluna vertebral através de conceitos e a tarefa para amanhã eu dei para eles, a tarefa para sexta-feira, melhor dizendo, eu disse, vocês têm até sexta-feira para cada grupo, porque eu trabalho na ideia de grupos, eu estou aplicando as mudanças da BNCC, porque é a minha tese, eu estou tentando desenvolver elas. Legal. E a ideia de socialização, a cada 15 dias eles têm que mudar todo o grupo, e eu dei até sexta para cada grupo postar 2 canais do YouTube que trouxessem vídeos informativos. Professor, eu saí da aula 12h20, quando eu cheguei na Polícia Militar, 12:55, a tarefa estava pronta.
Eles não leriam nada, eles não iam ler. Mas o isso aí. que interessa a eles têm Acabou. velocidade. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado. Teófilo Bentes. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa. Fala. Só meu deixar aqui o meu muito obrigado para o senhor pela sua disposição. As suas inquietações e provocações foram de muito proveito, acrescentou bastante, deu para a gente pensar um pouco. E é isso, né? Bola para frente. E talvez a gente não se encontre ainda nesse curso, mas quem sabe aí pelo caminho da profissão aí a gente não se esbarre. Ótimo. Aquele abraço. Leva essas provocações para os seus pares aí. A gente agradece. Adalberto? Adalberto? Mais alguém, então? Se não, eu estou me despedindo aqui, agradecendo a todos vocês. Fala, Daniel. Daniel, Só fala. uma perguntinha só rapidinho. Opa, o senhor consegui. tem chance de voltar a dar aula pra gente num outro módulo? É possível. Ela ficou de me convidar para outras disciplinas. É possível, sim. Bom, professor, posso falar agora? Pode, Adalberto. Pois é, eu queria aqui agradecer ao senhor, agradecer aos colegas também, porque no meu caso, eu sou matemático, né? Eu sou da área de matemática, e eu percebi que todos aí são da área de humanas. Eu sou aqui o que estou destoando aí. Não, tem o pessoal das biológicas aqui, tem gente da biologia, tem gente da... mas fala. E eu sempre relutei muito contra algumas coisas da educação, porque eu sou, como diz o colega, eu sou das antigas, né? Da década de 80, na minha faculdade é dessa época. Uhum. Então, esse mestrado, ele me abriu a mente assim, de tal forma, que o negócio assim ficou... Eu tenho uma outra visão da questão da educação, de como atuar como professor, como educador, que antigamente eu era muito conteudista, passei a ver isso de uma outra forma. E eu só queria aqui agradecer aos colegas, foi um prazer. E boa noite a todos. Valeu, Adalberto, um abraço. Professor. Fala. Aí tá professor, você colocou como professor, mas é professor o quê? Não, meu nome é Érison Batista, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Eu também sou de matemática. Essa é a primeira vez que eu estou pegando o senhor aqui ao vivo, mas eu já assisti todas as aulas anteriores, porque eu trabalho à noite. Legal. Sim. Aí, como hoje foi a avaliação, saí um pouquinho mais cedo da escola. Aí correu. Consegui pegar ao vivo as outras 3 anteriores. Quero aqui agradecer ao senhor, porque o senhor conseguiu despertar muita coisa. E essa parte tecnológica também, que a gente tem que implementar dentro da educação. Inclusive, nessas avaliações agora, eu implementei um artigo novo dentro das minhas provas, que é corrigir a prova pelo aplicativo. Ótimo, e tem aquele códigozinho, Code. Né? Isso. Professor, eu corrigi 8 turmas em 40 minutos. Que maravilha. Uma prova para casa. Tecnologia, e o senhor me despertou muitas coisas nessa parte tecnológica. E aquela parte do Google mesmo, eu estava passando para os colegas hoje de sala. Vai trazendo gente para o seu lado aí, porque uma andorinha sozinha não faz verão, não. Eu espalhei para todos os grupos que eu tinha de professores, inclusive no grupo nosso aqui. Eu queria agradecer, mas eu assisti todas as aulas anteriores, viu? Valeu. Um grande abraço, professor. então. Forte abraço, viu? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima. A gente se vê aí. Abraço, gente.